é uma certeza, poderíamos dizer filosoficamente que é uma certeza apodítica. Independente da sua crença, todos nós vamos morrer. Não há como escapar da morte. O problema é a maneira como nós encaramos a morte, como ela se coloca diante de nossos olhos. No livro A Menina que Roubava Livros, o autor descreve a morte como aquela que leva as almas quentes para o lugar sagrado, no meio do desespero e no meio de uma tristeza profunda. Durante muito tempo a morte foi vista sob várias faces. Na antiguidade greco-romana era valorizada a morte. O termo pagos era um local onde se depositavam os entes queridos, porque essa terra era sagrada. Se colocava e se devolvia o ente querido para o local de onde ele veio, sob a concepção de que ele veio do barro, da terra. O mais interessante é que na concepção pós-moderna, especialmente se nós acompanharmos na obra de Christopher Lasch, nós percebemos na obra A Cultura do Narcisismo que há um horror à morte. Pergunte para os seus avós, para os seus bisavós, como eles viam a morte. A minha mãe, junto com meu pai, preparava os caixões, a chamada mortalha. A morte era algo próximo. Bom, historicamente, na antiguidade greco-romana, a morte era valorizada. Com o surgimento do cristianismo, nós temos uma valorização da vida em detrimento da morte. Na Idade Moderna, com René Descartes e Francis Bacon, a vida parece ter muito mais poder. Na perspectiva de Bacon, de que o saber é poder, o poder é saber, nós percebemos exatamente isso. Nós somos donos e dominamos a realidade. Só que a morte, com um martelo insistente, vem nos indicar que nós somos frágeis. Como diria Shakespeare, nós somos essência de vida. Blaise Pascal chega a utilizar um termo que em francês eu não vou saber citar muito bem, divertissement, no qual as pessoas, para não encarar a morte, elas acabam passando a maior parte das diversões. Já parou para perceber que isso na contemporaneidade existe? Quantas pessoas vão a festas? Quantas pessoas? Nada contra a festa, mas a pergunta é o quanto elas deixam de pensar na morte. Não é que se queira morrer, mas pensar na morte como um fator singularizador, como Heidegger vai dizer. É isso que é interessante. Ortega y Gasset, no livro Homem-Massa, diz que o conceito de homem-massa é exatamente esse, que ele se esconde na multidão, você não singulariza ele, ele se simplifica. É como dizia um padre uma vez, o padre Vitor Feller, para nós, uma vez numa aula magna na Unifeb: as pessoas hoje estão niveladas pelo mais baixo que elas possuem. Falta essa capacidade de pensar sobre si mesmo. Aliás, Schopenhauer diz isso. Só pode se falar sobre aquilo que quer se falar depois de ter se estudado profundamente sobre aquilo que deveria ou se queria se falar, no livro A Arte de Escrever. Você quer entender sobre a morte? Estude sobre ela. Não fique preso ao contexto bíblico. Pergunte teólogos, pergunte filósofos. Bom, termino isso dizendo na perspectiva de Heidegger. Heidegger vai dizer que a morte nos singulariza. No meio de uma multidão, quando você está próximo da morte, você é levado a ser único. Ninguém pode morrer por você. Você, nesse sentido, é obrigado a ser você mesmo. Concluo, então, dizendo exatamente isso. Esse foi o presente que minha avó nos deixou, a avó Eva. Aqui estão enterrados o meu avô, a minha avó, o meu tio e o meu pai. Meu pai, que faleceu em dezembro agora de 2014. Não há por que ter medo da morte. Essa cultura que nos afasta da morte, que nos ensina a ver a morte por um quadro, não é humana. A morte tem o poder de dar uma vida autêntica às pessoas, como diria Heidegger. Por isso eu convido você a aprofundar-se nesse texto que está na internet,
coloque lá, eu acho que é esse texto, um artigo que eu escrevi sobre a morte. Eu escrevi, the other person does not wrote anything sobre a necessidade de morrer ou sobre a necessidade da morte. Que todos nós, no final da nossa vida, tenhamos uma boa morte.